Vamos lá, mais um vídeo do canal Guerra Fute 13. Vamos falar da derrota do Palmeiras para o Flamengo no Maracanã. Vamos falar da goleada do Bahia. E também, guerreiro, tivemos aí vitórias fora de casa aí de Botafogo e muito mais aí para você. Vamos trazer para você, por exemplo, amanhã tem Liga dos Campeões, tem também Libertadores, o retorno e Sul-Americana. Vamos falar sobre tudo isso e muito mais. Fica aí conosco no canal do Guerreiro, se inscreve e deixa o seu like se você gostar do nosso conteúdo, beleza? Vamos começar com o Brasileirão. Vamos trazer todos os gols e goleadas aí do Brasileirão. Na tela aí para você, Flamengo 3, Palmeiras 2, né? Tivemos ali vários erros de arbitragem que prejudicaram o Palmeiras. E também, Guerreiro, tivemos a omissão ali da arbitragem nos pênaltis, né? Tivemos, por exemplo, ali no pênalti que culminou no gol do Pedro, né? Aliás, do Jorginho, né? Na penalidade havia acontecido falta antes. E aí, o que que você achou, né? Foi falta, não foi? De certa forma, o Pedro havia empurrado no peito do jogador, ele caiu de forma que não deu para ele correr atrás do Pedro e depois ele acabou fazendo falta, né? Então, um erro combinou outro e tivemos aí esse erro de arbitragem. Já começou meio polêmico aqui o vídeo, né? Falando sobre esse jogo. O jogo foi maravilhoso, né? Fora o erro da arbitragem, que acontece para ambos os lados, né? Não é só em benefício de Flamengo ou de Palmeiras, né? A arbitragem brasileira aí é meio controversa. Às vezes o mesmo lance acontece numa partida, eles dão pênalti, em outro eles não dão, e aí acaba confundindo o torcedor e causando revolta aí na maioria deles, né? Então, falado sobre esses erros, o jogo foi maravilhoso, né? Vitor Roque abriu o placar para o Palmeiras e o Arrascaeta havia já feito um gol ali para o Flamengo no início do primeiro tempo. Ainda no primeiro tempo, o Jorginho de pênalti, né? Que eu mencionei no começo do vídeo, virou para o Flamengo e depois, ainda no primeiro tempo, Pedro fechou o placar para o Flamengo. No segundo tempo, pressão do Palmeiras. E tivemos ali um pênalti, né, que não foi marcado em cima do Gustavo Gomes, claramente foi empurrado, né? E aí gerou mais polêmica, mas tivemos aí expulsões do lado do Palmeiras, na auxiliar técnico, Piquerez foi expulso também, Abel Ferreira tomou cartão e tudo mais, né? Coisas de jogo grande, né? Dominância do Palmeiras, principalmente pelos números do segundo tempo, onde o Palmeiras entrou com vontade de virar a partida. Mas do outro lado tinha um Flamengo, uma equipe sólida, gigante, né? Que não é fácil de fazer o que o Palmeiras faz às vezes com outros times, né? Virando a partida. Foi isso que aconteceu, terminou 3-2. Palmeiras continua líder pelo critério de desempate, que é uma vitória a mais que o Flamengo. Mas ambas as equipes têm 61 pontos, você pode verificar aí na tabela. 61 pontos para o Palmeiras, 61 para o Flamengo. O saldo de gol do Flamengo é melhor, mas o critério de desempate é o número de vitórias, o primeiro deles, né? E acaba aí favorecendo o Palmeiras. Cruzeiro chegou a 56, também venceu. Mirassol avassalador, 3 vitórias em sequência aí, conforme você pode ver aqui. E venceu, chegou a 52, distanciou do Botafogo, que também venceu, né? Fora de casa. Foi importante. Bahia chegou a 46, igualou ao Botafogo também. Bahia tá, além de ter batido nos dois maiores aí, que foi Palmeiras e Flamengo, tem feito várias vítimas aí ao longo do campeonato. Tá bem sólido aí no G6. Fluminense venceu, tá com 41. São Paulo perdeu, ficou com 38 e agora tá encurralado aí pelo Vasco, né? Que tem 36, Corinthians tem 36, Grêmio 36 e também o Ceará tem 35, né? Ceará que perdeu, né? O único time aí a perder jogando dentro de casa. E acho que foi pro Botafogo, né? Vamos falar disso daqui a pouco. Internacional voltou a vencer. Já tinha um bom tempo aí que não conhecia a vitória, né? Tem um aqui pelo meio, mas tá oscilando bastante aí no campeonato. Atlético Mineiro perdeu. Santos também venceu, né? Se afastou um pouquinho aqui do Vitória. E o Z4 é isso daí, ó. Vitória, Fortaleza, Juventude e Sport Recife. Vamos voltar lá para as partidas e para os gols, né? Como eu mencionei, o Botafogo foi o único que venceu fora de casa, venceu o Ceará 2-0 no Castelão. O Mirassol
praticamente amassou. E aí eu mencionei no vídeo anterior aqui do canal, né, que o Mirassol já era carrasco do São Paulo no Campeonato Paulista e agora no Brasileiro aí mostrou uma força surpreendente contra o Tricolor Paulista. Internacional voltou a vencer 2-0 e o Bahia goleou o time gaúcho aí, o Grêmio, 4-0 foi o placar. Hoje tem mais três jogos, tem Juventude Bragantino, Vasco da Gama e Fluminense, clássico pesado, e também temos Santos e Vitória, né? Esse é o Brasileirão Série A, vamos aqui de Brasileirão Série B, né? Lembrando que o Brasileirão Série C, a definição vai ser no próximo sábado, e você vai acompanhar o resultado aqui no canal do Guerreiro. Por hora a gente traz assim, ó, Avaí 1-1 com Criciúma, Operário bateu Volta Redonda 2-1 e o Curitiba apenas empatou com o Atlético Paranaense no clássico paranaense, né? Foi beneficiado porque o Goiás perdeu para a Chapecoense 3-1, né? Então o Curitiba pode ficar tranquilo, sua liderança não será ameaçada pelo menos temporariamente. E o Botafogo de Ribeirão empatou com o Cuiabá em 2-2. Ferroviária joga hoje com o Paysandu, mas a gente vai ver a tabela mesmo assim, né? Mesmo sem esse jogo acontecer para finalizar, temos aí ó, Curitiba com 57, agora é a Chapecoense que está na busca, né? Goiás ficou muito longe agora do G4, né? Aí temos o Remo, que entrou depois de algum tempo aí sem aparecer aqui no G4, voltou ao G4, né? Nas primeiras rodadas o Remo estava aqui, né? E o Remo, ó, tudo verde, né? Pro Remo aí, passagem aberta aí para ele poder acelerar o carro, né? E aí vamos falar aqui na sequência, né? Curitiba 57, Chapecoense 54, Criciúma 54 e o Remo também tem 54. Novo Horizontino, apesar de ter empatado, continua com 54. Então, nós temos aí quatro times com 54 pontos. O Goiás tem 52 e o Atlético Paranaense com empate chegou a 50, mesmo preço de Cuiabá, que tem 50, com um empate também. Aí nós temos 48 o CRB, 48 o Atlético Goianiense, 45 o Avaí, 43 o Vila Nova e 42 o Operário. Aí temos o América Mineiro com 38, Atlético 37, Ferroviária tem 37 e o primeiro time dentro da zona de rebaixamento tem 34, que é o Volta Redonda, assim como o Botafogo tem 34, Amazonas tem 32 e a situação mais feia aí do campeonato é a do Paysandu, que tem apenas 26, muito longe aí dos times acima dele, né? Beleza, guerreiro. Então, falado aí sobre essa situação, vamos trazer notícias de Libertadores, virou a chavinha aí do Campeonato Brasileiro, a parada, né? Então, ó, quinta-feira, quarta-feira, aliás, né, tem Libertadores, Flamengo e Racing. Quinta-feira tem Palmeiras e LDU de Quito, e depois o Palmeiras vai pegar o Cruzeiro e depois voltar para pegar aqui a LDU novamente. Vamos torcer para os dois times brasileiros aí para dar mais um clássico aí dos gigantes na Libertadores. E aí, quem sabe, né, a, o espetáculo brilhe mais sem o a gafe aí da arbitragem, né? Então é isso, ó. Quarta-feira, Libertadores e também Sul-Americana, né? Sul-Americana aqui tá atualizando a página. Vamos aí. Hoje a internet tá meio ruim, por isso que a página tá meio que travando, né? Enquanto abre aí a Sul-Americana, já fique sabendo que é quinta-feira, né? Sul-Americana. Deu um erro ali na página. MLS também quarta-feira, tá? Dois jogos aí. E um na sexta aí, Inter Miami de Messi contra Nashville, né? Tivemos, aliás, ontem, né? Argentino. Sarmiento perdeu em casa para o Vélez Sarsfield, Estudante bateu o Ginásio 2-0. 1-0 foi o San Martín contra o Independente e o Rosário Central também venceu a Platense por 1-0. Hoje nós teremos três jogos e amanhã mais um. Tem Tigres e Barraca Central. Tem Deportivo Riestra contra Instituto e o Atlético Tucumã pega o São Lourenço. Amanhã tem União Santa Fé e Defensa e Justiça. Esse é o campeonato argentino. Na quarta-feira ficou aqui o Huracan para defender aí a sua casa, né? Jogando contra o Central de Córdoba.
Vamos aqui de Liga MX, ou Liga Mexicana, né? Tá aí na tela para você apenas um jogo, Cruz Azul do México contra Clube América. O Clube Azul, o Cruz Azul, né? Aí eu ia falar Clube Azul, né? Não, é Cruz Azul. Venceu, né? Por 2-1. E amanhã nós teremos mais dois jogos aí pelo campeonato mexicano, né? Clube América e Puebla e o Necaxa contra o Cruz Azul. Eu acho que aqui já é um. Aqui tá a apertura, né? Será se é a reta final aí do campeonato? Então tá aí, ó. São os 17 jogos. As equipes vão se enfrentar aqui, né? É. Vamos entender depois melhor esse campeonato aí. Vamos ver se já abriu a Sul-Americana aqui. Sul-Americana tá difícil, hein? Tá difícil a Sul-Americana. Só lembrando que terça-feira, mais conhecido como amanhã, teremos aí a Liga dos Campeões. Barcelona e Olympiacos, Kairat e Pafos, Newcastle contra Benfica, PSV e Napoli, além de Leverkusen e PSG. O Union pega a Internacional, o Copenhague enfrenta o Borussia e o Villarreal pega o Manchester City, né? Aí para fechar os jogos de amanhã tem Arsenal e Atlético de Madrid. São os jogos aí. Aí quarta-feira tem mais jogos, né? Da Liga dos Campeões tem mais jogos e na quinta-feira tem Europa League, esse que o mouse está aqui em cima, e a Conferência League, as duas partidas, né? Ou seja, os dois campeonatos acontecem aí na quinta-feira, né? Vai acontecer junto com Sul-Americana e Libertadores. Vamos aqui de Taça de Portugal, não tivemos campeonato. O campeonato acontece só na quarta-feira também. Mas tivemos ontem bons jogos aí pela Taça de Portugal. O FAF eliminou a Moreirense, né? Que é um time grande aí do Campeonato Português. Aliás, de Portugal, né? 1-0, então o Moreirense não vai mais participar da taça, né? Foi eliminado. O 1º de dezembro passou nas penalidades contra o Benfica Castelo. O Vitória de Guimarães eliminou seu rival, né? Fora de casa, conseguiu essa vantagem. E o Mortágua, né? Venceu aí por 2-0 o Portimonense. Portimonense é mais um dos grandes aí que cai e é eliminado da Copa, né? Leixões venceu o Amarante por 2-1. Vila, Vila Meia contra o Vila Cais. O Vila Meia venceu e o Silva Aves também passou aí contra o Lautentano. O Rio Ave foi eliminado também. Mais um grande aí. Três grandes, então, nessa temporada caiu. O Rio Ave foi eliminado aí para o Sintress. 3-2 foi a partida. Lusitano passou e passou bem, né? 4-1 contra o CD Olivais. Vila Real, que não é o Vila Real da Espanha. Esse é até separado o nome, né? É o Vila Real de Portugal, né? Perdeu para o Tondela por 5-1. O Lusitânia eliminou o Resende por 2-0 e o Atlético eliminou o Figueiras, né, por 2-0. Nas penalidades aqui, o Anádia foi eliminado. Bateu até bem o Anádia, né? Para o Marinhense por 7-6 foi eliminado. Caldas passou 1-0. Comercial e Indústria 3-0. Casa Pia, um grande aí do futebol português, passou por 3-0, passou bem. E o Estoril passou pelo Belenense por 2-1. Então esse foi o campeonato, aliás, a taça, né, de Portugal. Vamos falar de italiano, 2-0 do Como em cima da Juventus. E pesado aí esse placar, né? 0-0. 0-0 Parma e Gênua, né? Tivemos o Bologna 2-0 em cima do Cagliari e a Atalanta ficou no 0-0 aí com a Lazio. O Milan bateu aí a Fiorentina por 2-1. Cremonese joga hoje contra a Udinese. Esse é o campeonato italiano. Vamos aqui de Premier League, tivemos os clássicos, né, na Premier. Tá aí na tela para você. E aqui por enquanto, ó,
Birrou aqui a Sul-Americana, né? Birrou. Espero que no dia que tenha os placares não aconteça isso, né? Vamos aqui, Premier League. Tivemos ontem, domingão, Tottenham e Aston Villa, né? Tottenham perdeu por 2-1 para o Aston Villa. E quem diria aí, surpreendente, Manchester United bateu no Liverpool por 2-1. Até eu quero ver essa, né? Tá aí, tivemos essa vitória surpreendente do United, né? Será que é o retorno do gigante? Coloca aí nos comentários. O West Ham joga hoje contra o Brentford. Então nós temos mais campeonatos internacionais aí. Copa da Inglaterra só nas próximas semanas. Vamos falar de La Liga. Ontem tivemos o Elche e Bilbao 0-0, Celta de Vigo 1-1 com o Real Sociedad. O Levante perdeu em casa para o Raio Vallecano 3-0. Real Madrid bateu o Getafe na casa dele por 1-0. E hoje tem Alavés e Valência. Tem ainda hoje Campeonato Espanhol. Copa do Rei nada, e só dia 28, né? Vamos falar de alemão com os dois jogos que tivemos. Freiburg e Eintracht Frankfurt ficaram no empate em 2-2 e o St. Paulo perdeu para o Hoffenheim. St. Paulo, coitado aí, vai para a segunda divisão se continuar assim, né? Já no francês, pegando fogo aqui, tivemos Al-Shared e Rennes, né? Ficaram em 2-2. O Rennes jogando em casa, tá? Eu inverti a ordem aí, mas é Rennes e Al-Shared. Lorient e Stade Brestois ficaram no 3-3. Tolossi e Mentes aí. O Tolossi meteu uma goleada de 4-0. Já o Nantes perdeu em casa para o Losk, né? 2-0 aí foi o resultado. Vamos de mais aqui? Vamos de Eredivisie, né? Tivemos aí o Telstar, perdeu em casa para o Highbury. O Excelsior bateu o Fortuna Stand 1-0 e o Groenend perdeu em casa para o Sparta Rotterdam 2-0. Feyenoord não tomou conhecimento do Heracles na casa dele e meteu 7-0. Que decepção aí para o torcedor desse time, né? Vamos aqui de Liga Turca, né? Tivemos o Sanspor batendo o Kayserispor na casa dele, desrespeitando nessa casa, 3-1. Alişanpor 1-0 no Gaziantep, Fenerbahçe 2-1 no Karamug e o Gaziantep bateu o Alişanpor por 3-2. Hoje tem ainda o Eyüpspor contra o Kansıpaşa. Esses são os jogos do Campeonato Turco. Vamos de Saudito. Fechando aqui, ontem tivemos Cristiano Ronaldo fazendo gol e depois a gente vai gravar um vídeo aí sobre Cristiano Ronaldo e Messi, né? Aguarde aí. Já se inscreve no canal aí, então para não perder. Altal contra o Darkan, 6-1 do Altal em cima do Darkan. Só goleada, né, nesse final de semana aí, nesse domingo, né, pelo menos, para o Sauditão, né? Tivemos Alcalede contra o Auride, 4-1 do Alcalede, né? E o Neon perdeu para o Alcazide por 3-1. Só goleada aí no domingo, na rodada de domingo do Sauditão. E hoje nós temos quatro jogos aí pela Liga dos Campeões da Ásia. O Al-Eda contra o Al-Duhail, teremos o Al-Shorta contra o Al-Ittihad e também o Sharjah contra o Tractor. O Al-Ahly Saud contra o Al-Garrafas joga hoje. Amanhã tem mais, né? Amanhã tem o Melbourne City contra o Buriram United, né? O San Hyundai enfrenta o Sunface Hiroshima e ainda teremos o Chengdu contra o John FC. O Shanghai Port enfrenta o Machida Zelvia e ainda teremos aí Al Shabab Al Ali contra Nazaf Karshi. O Al Hilal joga também amanhã contra o Al Sadd. Esses são os jogos de amanhã. Fica dois aí para quarta-feira na Liga dos Campeões da Ásia. E você gosta da Liga dos Campeões da Ásia? Deixa aí nos comentários, né? Se você gostou do nosso vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho das notificações para não perder nada. Por esse vídeo é isso, guerreiro. Um abraço, valeu e fui.